Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A gente está na estreia hoje do programa Conheça Mais na Infomoney TV, em parceria com a XP. A gente está aqui para falar principalmente o tema do programa é oportunidade de investimento. A gente tem visto hoje um cenário mais complicado de incertezas e para isso a gente tem na nossa plataforma algumas oportunidades de investimento. Para isso a gente conta com a presença hoje do Felipe Niemeyer, que está aqui com a gente. Felipe, prazer, obrigado pela presença. Muito obrigado, Felipe, é um prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo. Gostaria de agradecer a XP e a Infomoney pela oportunidade. Legal. Eu queria, Felipe, te pedir para você apresentar um pouquinho para a gente, não só de cenário, para a gente, antes de entrar em cenário, para falar, a gente tem algumas boas oportunidades de investimento hoje, através de fundos multimercado. A gente tem visto a excelente performance dos fundos no ano, fundos performando na casa de 160, 170 do CDI. Isso, na prática, significa que a gente já tem aqui uma taxa de juros até o momento de 11%, 12%. Estamos falando de um investimento que está rendendo 16% a 7% nominalmente. Então, eu queria que você, além de explicar para a gente o cenário, contar para a gente um pouquinho de como é que vocês estão posicionados, contar um pouquinho também para a gente da casa de vocês, da Adviz, como é que vocês estão posicionados, qual é o foco do trabalho de vocês, por favor. Claro. Bom, eu sou sócio da Adviz Investimentos. A gente é uma gestora que hoje já tem mais de 9 anos de sucesso em gestão de fundos multimercado. Nosso diferencial, quando a gente tem uma capacidade muito grande de otimizar o risco. Então a gente usa controles de modelos proprietários de risco, de forma que a gente consegue construir uma carteira que no longo prazo consiga dar um retorno muito superior ao CDI. E nos últimos anos, principalmente esse ano, a gente está conseguindo ter uma performance muito boa. Eu gostaria de depois de entrar, trouxe até aqui uma apresentação, Felipe, qual eu vou dar um pouco nossa visão de cenário global, entrar um pouco no Brasil e depois falar até dessas oportunidades de investimento, pois a gente também está muito otimista e muito animado com a indústria de fundos multimercado. Perfeito. Então vamos lá, começando no cenário internacional, tá? Como que a gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está crescendo uma boa toada, ou seja, está crescendo perto dos seus 2% ao ano, deve continuar nessa toada. Até recentemente a gente viu os dados um pouco mais fracos nos Estados Unidos, a gente não acha que é o início de uma piora do crescimento americano, pelo contrário, e também os Estados Unidos não está muito forte o suficiente que vai gerar pressões inflacionárias. Com isso, a gente acha que não existe uma pressão muito grande para você mexer na taxa de juros dos Estados Unidos. Eu não estou falando que não vai subir, eventualmente a gente acha que vai subir sim, mas não muito. E vai ser um negócio muito cauteloso e muito bem trabalhado. Então a gente não vê um risco muito grande quando você lê no jornal, quando os Estados Unidos subir juros, aí vai vir uma crise global. A gente não acredita muito nesse cenário. Então os Estados Unidos continuam crescendo muito bem. E por outro lado, quando a gente olha para a Europa está saindo da recessão e está crescendo, está sendo um bom contribuidor para o crescimento global. E não só a Europa está contribuindo para o crescimento global, como o Banco Central Europeu está aumentando a sua liquidez. O que é isso? Ele está colocando mais estímulo monetário na economia, o que é bom para ativos em geral, porque é mais liquidez no mundo. Então, quando você tem esse medo que os Estados Unidos está retirando a liquidez do mundo, por outro lado, você tem a Europa aumentando a liquidez no mundo. E no Japão, apesar que o Japão está com um crescimento baixo e não está contribuindo muito para o crescimento global, o Banco Central do Japão também está estimulando muito a economia, então você está ampliando a base de liquidez no mundo, o que é muito bom para os ativos de investimento no mundo como um todo. Quando a gente olha para a China de fato está num processo de desaceleração, mas de uma forma muito bem controlada. O problema é que não só a China no passado crescia muito mais, como a composição de crescimento da China era muito melhor para os países emergentes. Por quê? Era muito mais focada em investimento. Naturalmente, as commodities estavam num patamar mais alto e isso beneficiava os países emergentes, até como o Brasil. Agora, a China está num processo de desaceleração. Esse ano deve crescer perto de 7%, ano que vem perto de 6,5%. Só que a composição, indo mais para o lado de serviços, acaba tirando essa pressão das commodities. Consequentemente, a gente viu os preços das commodities caírem, e a gente acha que vieram para ficar nesses patamares, ou até podem até cair um pouco mais. O que isso implica? Implica que hoje os países emergentes vão ter um capital mais seletivo na hora de investimento. Então os países emergentes, por exemplo, que fizeram reformas
estruturais e boas políticas, como o México, provavelmente vão atrair mais capital do que aqueles que usaram o crédito para se alavancar, como o Brasil, Turquia e África do Sul. Então, alguns países emergentes vão sofrer um pouco mais olhando para frente e perderam esse vento de polpa que a gente teve no passado. Olhando para o Brasil, o que isso implica no cenário de Brasil? Né? Como é que a gente traz essa visão que vocês estão tendo de mundo? O que isso afeta? Como é que a gente consegue enxergar no cenário local, que, de novo, a gente tem visto muita incerteza, a gente tem desconfiança de que o Banco Central efetivamente vai cumprir com o que fala. Então, dado o cenário de incerteza e talvez uma crise hoje muito mais ligada ao plano político do que ao plano econômico, como é que você vê o reflexo disso aqui dentro, vis-à-vis o que está acontecendo lá fora? Claro. Quando a gente coloca o nosso cenário externo, a gente vê que não tem muita surpresa do lado negativo do cenário externo. A gente acha que o cenário externo, o crescimento global vai continuar num patamar bom, não os patamares como a gente viu no passado, mas a gente não espera que os mercados vão sofrer alguma piora ou aumento de incerteza por conta lá de fora. A gente acha que a incerteza que tem no Brasil vem por conta dos problemas do Brasil. Né? E quando a gente vê o cenário de Brasil, de fato, como você falou, está muito complicado. O Brasil hoje está passando por uma recessão muito profunda. Esse ano deve crescer, deve cair. Acho que esse gráfico ilustra bem, né? Se a gente puder colocar ali o gráfico. Beleza. A gente vê que o Brasil deve cair perto de 3% esse ano. Né? Quando a gente até vê o índice de confiança da indústria, está em níveis abaixo de 2008. Então, não tem nenhuma luz no final do túnel de que o investimento vai começar a voltar, de que a confiança vai voltar. Então, o Brasil vai ter um ano ruim esse ano. Provavelmente o ano que vem vai continuar sendo recessão. No melhor caso, no final de 2017, você pode ver que vai parar de cair. Mas para voltar a crescer, ainda vai demorar. Então você tem uma situação muito difícil. E para piorar isso, né, você tem um cenário político muito incerto. O Brasil está passando por um período de ajuste. Ele é duro. Né? Algumas coisas até, por outro lado, a gente está vendo já uma melhora, só que é muito marginal. Quando a gente pega o nosso setor externo, por exemplo, a gente já está vendo, a depreciação cambial está tendo um efeito. Nossa balança comercial já está ficando positiva. Ano que vem, a nossa conta corrente, que antes esse ano vai ser perto de 4%, ano que vem a gente pode estar falando perto de 2%. Isso é bom, isso é importante, porque acaba tirando uma pressão de crise de balanço de pagamentos, como a gente teve no passado. Então a gente não vê esse problema. O problema, quando a gente volta para o político, é que o político hoje, ele dita a economia. E quando você tem quando o político dita a economia, você não só fica muito incerto, como fica um cenário muito binário. Você pode ter um político piorando muito, e aí os preços dos ativos e a economia vai caminhar para a mesma direção. Perfeito. Por outro lado, se você tiver uma estabilização do lado político, você pode também ter uma pequena melhora, mesmo que marginal, mas já volta um pouco de confiança. Então, hoje, quando você fala assim, qual que é a previsão, olhando para frente, fica muito incerto. Né? E uma coisa que a gente tem a total confiança é que a chave está no fiscal. Hoje, do jeito que a economia está, o político, qualquer incerteza e você não vê nenhum progresso do lado fiscal, as coisas continuam piorando. Só para a gente tornar um pouquinho mais tangível, o que significa falar que a esperança está no fiscal? Assim, em termos um pouco mais práticos, como é que a gente pode traduzir o ajuste vem do fiscal? Claro, a confiança do empresário, ele precisa haver uma movimentação indo para o lado correto. Se o governo não tivesse com essa crise política tão aguda e tivesse caminhando para um caminho de ajustar o fiscal, naturalmente você tem uma confiança voltando, o empresário começa a investir, você tem pressão, você tira essa pressão dos juros e do prêmio Brasil ficar muito elevado, você tem você tira um pouco desse medo de que será que vai ter mais downgrade, será que a gente vai perder mais credibilidade? Quando você dá um choque de esperança, de credibilidade, a economia volta num ciclo virtuoso. Hoje é difícil de ver porque o político ele esconde, né, essa esperança porque não tem você não vê nenhuma saída do lado fiscal. Então, com isso, existe esse prêmio muito grande nos ativos brasileiros. Então, você precisa ver uma melhoria. Senão, fica esse cenário muito binário, como eu te falei. Você pode hoje ter um cenário político piorando
e aí os preços dos ativos brasileiros podem piorar ainda mais. Mas também, se por acaso tiver qualquer espaço de melhora, mesmo que marginal, você já pode ter uma volta dos ativos e acalmar um pouco dessa paura de que o Brasil agora está indo para um caminho muito ruim. A gente, na divisa, não acredita que o Brasil agora está indo num caminho de piora absurda. A gente já está sentindo uma piora, a situação é complicada e é difícil, porém a gente vê que a economia se ajusta e eventualmente você vai ver uma melhora. Agora, no curto prazo, é mais difícil porque é o político que está ditando a economia. Até quando a gente olha para frente, vê a inflação, por exemplo. A inflação já está beirando quase seus 10%, mas a expectativa da inflação é que ela comece lentamente cair um pouco. Por quê? Porque parte do que a gente viu dos ajustes administrados estão começando a acabar esse efeito. A própria depreciação cambial, você tem menos pressão porque a economia está em recessão, então tem menos repasse de preços. E a própria economia em recessão tira essa pressão do lado de alta de preço, principalmente do lado de serviços. Então a expectativa é que a inflação caia um pouco. Porém, como eu te falei que o fiscal ele é o medo, se por acaso tiver mais um medo desse lado fiscal, suponha que o Levi saia, coisa do gênero que traga mais incerteza, você pode ter uma piora dos ativos e, consequentemente, ter uma piora da inflação. Mas hoje o Brasil, a gente vê ainda que o Brasil pode ter um caminho um pouco melhor, as expectativas, quando a gente olha da pesquisa Focus, mostram que a inflação vai cair lentamente, mas ainda depende muito, como eu te falei, do lado fiscal. E quando a gente olha até da taxa de juros, a taxa de juros ainda, o Banco Central está preso nesse dilema, que é a economia em recessão, é uma dificuldade muito grande da economia crescer, mas ele não pode cortar juros porque existe ainda essa inércia da inflação que não permite o Banco Central agir. Porém, se por acaso você tiver também uma melhoria desse cenário político, e as coisas acalmarem, o câmbio voltar a cair um pouco, o cenário de inflação olhando para frente também melhora e até pode permitir que o Banco Central eventualmente volte a cortar juros para ajudar a economia. Por outro lado, também existe o cenário no qual, se o político piorar e o câmbio continuar depreciando nominalmente, pode ser que isso bata nas expectativas e até force o Banco Central a tomar uma atitude e ter que levar novamente a taxa de juros. Então fica hoje, a gente está num cenário, como eu te falei, binário e tem bastante incerteza, né? Porém, agora quando a gente olha todo esse cenário e fala, poxa, que difícil, como fazer, o que pode fazer. Por outro lado, a gente está muito animado na nossa indústria de fundos multimercado. Era isso até que eu ia te perguntar, assim, até a proposta do programa é essa, né? A gente está, naturalmente a gente tem que entender de como é que está o cenário, entender como é que está posicionado a cabeça de uma gestora, para a gente poder pensar aqui nas alternativas de investimento, como é que a gente pode oferecer ao investidor uma alternativa com que ele consiga extrair ganhos acima do CDI. Hoje a gente sabe que o custo de oportunidade de se buscar ganhos alternativos, ganhos excedentes, né, via investimentos alternativos, ele hoje é muito alto, a gente tem uma taxa de juros nominal muito alta. Então, como é que a gente consegue oferecer para o investidor alternativas de investimento? Quais as vantagens, e já que a gente está falando do produto, como é que você vê a vantagem de um fundo de investimento? Como é que você vê a vantagem da gente estar posicionado na cabeça de um gestor que tem mais flexibilidade, que tem uma maior diversidade, um maior acesso a diferentes mercados e consegue, com isso, trazer para a carteira do cliente ali uma pluralidade muito maior? Ótimo. Então, a gente está muito animado com a indústria de fundos multimercado. Por quê? Primeira vez, o fundo multimercado ele tem a possibilidade de explorar as grandes oportunidades que tem no mercado. Com o aumento da incerteza, naturalmente, vem um prêmio de risco maior em todos os mercados. Tem prêmio de risco no mercado de juros, de câmbio, de bolsa, de crédito, tudo isso. O fundo multimercado permite que ele possa explorar esses prêmios da melhor forma possível. Ele pode fazer posições compradas, vendidas, ele pode explorar dentro do mesmo mercado ou até fazer mercados um contra o outro, de forma que, mesmo com um cenário incerto, ele pode ter posições em um portfólio diversificado, não necessariamente ele tem direcionalidade no mercado. Ou seja, ele não precisa que o mercado piore ou melhore para conseguir ganhar dinheiro. Ele consegue usar tanto os diferentes mercados e a sua capacidade de explorar esses mercados para conseguir gerar dinheiro.
Acho que quando a gente vê a indústria como um todo, você vê, como você mencionou, está tendo um ganho muito importante, né, e não necessariamente está correlacionado, os ativos brasileiros pioraram e mesmo assim os fundos multimercados conseguiram entregar resultado. A gente está muito animado com isso. Por quê? Quando você fala assim, poxa, como é que você vai conseguir então, o que é um exemplo de um investimento olhando para frente que você tem menos, vamos dizer, neutro no mercado, né? A gente tem um investimento, por exemplo, vou dar um exemplo de um tema que a gente vem explorando na Advis esse ano inteiro, a gente tem conseguido ter um sucesso muito grande e até olhando para frente a gente tem uma convicção grande de que esse tema vai conseguir dar dinheiro e somente um fundo macro que tem essa capacidade consegue explorar. Aqui eu trouxe para você ver a curva do cupom cambial, né? O cupom cambial é a curva de investimentos em dólares no Brasil. Quando você vê, você teve, por exemplo, em julho de 2031, você tinha uma curva absolutamente normal, positivamente inclinada e realmente em condições normais. Quando o mercado tem estresse e você tem mais incerteza, a curva distorceu inteira, ela está invertida. Então, o que isso mostra? Que você consegue fazer, um fundo macro consegue capturar essa oportunidade, porque ele aplica onde está mais alto e toma onde está mais barato. Naturalmente, a curva se ajusta. Hoje não existe nenhum motivo econômico para você ter uma curva negativamente inclinada. Mas por que ela ficou negativamente inclinada? Porque você tem grandes players que atuam no mercado, como o Banco Central, como fundos gringos, fundos de pensão, hedge funds, todos eles acabam operando e acabam criando distorções. E o fundo macro, que tem essa capacidade, consegue explorar de uma forma, sem tomar muito risco direcional, consegue capturar esse ganho. Quando a gente até vê, por exemplo, tem dentes ao longo dessa curva que não se justificam que não seja simplesmente oportunidades. Então, este tipo de mercado é um mercado que vai ter prêmio olhando para frente, porque o Banco Central é um grande atuador nesse mercado e ele acaba também distorcendo o mercado e dá essas oportunidades. Então, o fundo macro, ele tem essa capacidade. A gente, quando a gente olha na divisa, fala assim, poxa, e o câmbio? Será que o câmbio já foi demais? Será que o câmbio vai voltar? A gente olha em questões de assimetria. No passado, o câmbio perto de 3 estava muito assimétrico, tinha muita coisa para piorar, de fato ele subiu. Hoje, a 4, pode ter para os dois lados. O Brasil pode piorar e pode ir para 4,5, como da mesma forma, qualquer melhora um pouquinho marginal, como já tem muito prêmio, você pode ter esse câmbio voltando para 3,50 e rápido. Então, você tem hoje um cenário muito binário, que torna você ter qualquer posição direcional um pouco mais difícil. Por isso que o fundo multimercado, que consegue usar essa capacidade de usar comprados e vendidos no mesmo mercado ou até usando mercados diferentes, ele consegue capturar e gerar retorno olhando para frente, mesmo que o Brasil ainda fique nesse cenário incerto. Quanto mais incerto, mais prêmio e distorções vão aparecendo. Então, o fundo macro consegue capturar isso. Felipe, para a gente poder tornar ainda mais um pouco palpável, quando a gente está falando, eu estou ouvindo você falar de juros, de câmbio, de renda variável, seja de empresa, de ação, na prática, como é que funciona um multimercado? Como é que funciona um fundo para a gente poder entender na estrutura como é que você tem acesso a uma ação, ao mesmo tempo acesso à taxa de juros, ao mesmo tempo acesso ao mercado cambial? Como é que você consegue juntar isso no portfólio? Que instrumentos financeiros você usa para conseguir numa carteira só, do investidor que entrou lá com 30, 50, 300 mil reais, ele conseguir acessar todos esses mercados? Claro, através do nosso fundo, o nosso fundo ele está aberto com todas as corretoras. Você pode operar no mercado futuro na BMF, você pode operar no mercado de bolsa no Brasil, você pode operar no mercado de bolsa lá fora, no mercado de juros lá fora. O fundo ele tem essa capacidade e está aberto para negociar com todos os bancos e com todas as corretoras. A gente usa modelos de risco, grande parte são proprietários, no qual a gente compila e vê todo o risco do mercado, qual o risco da carteira. Qual que é o risco? A gente simula, por exemplo, se por acaso tiver um risco grande de descontinuidade nos mercados, quanto que a carteira pode perder ou não. Então a gente consegue controlar a carteira de forma que a gente otimiza o risco e a gente vê que a gente está alocando o risco da melhor forma possível. Então a gente
quando a gente não simplesmente faz posição em todos os mercados, a gente olha qual posição que pode neutralizar a outra, qual posição que, de certa forma, tem o melhor ganho esperado versus o risco dela. Então, o fundo multimercado, ele consegue ver qual que é a melhor oportunidade que existe. Não simplesmente a gente ataca todos os mercados, porque todos os mercados têm a mesma oportunidade. Existem mercados que vão ter mais oportunidades quando você até olha o risco, retorno, e um fundo multimercado consegue explorar. E através dos nossos modelos proprietários de risco, você consegue otimizar e achar uma carteira que é a melhor carteira possível, de forma que você tenha uma correlação baixa com os mercados, de forma que você consiga focar em trazer um excesso de retorno para o investidor. Perfeito. Bom, você estava seguindo a sua apresentação, ainda na linha do que você está explicando um pouquinho mais para a gente gente tem visto os fundos performando esse ano, de novo, performando muito bem. Né? Tem fundos que têm multimercado hoje que estão performando na casa de 170 do CDI, tem fundos que estão performando 150, 180. A gente está falando de um retorno bastante excedente com relação ao CDI. Isso significa dizer que um movimento já se esgotou, ou seja, tem esse cansaço dessa curva de performance? Como é que você vê essa inclinação toda da performance dos produtos? Ou seja, um cliente que hoje entra no seu produto, né, que está performando na casa de 160, 170 do CDI, você vê hoje esse cliente tendo um esgotamento desse aproveitamento de mercado? Ou você acha que, dada a flexibilidade que você tem nos mercados, ainda tem espaço para trabalhar? Exato. Hoje, se eu tenho uma convicção grande, é que nos próximos 2 a 3 anos, pelo menos, o fundo macro será um excelente investimento. Então eu não acredito que já se esgotou. Por quê? Hoje você tem prêmio em vários mercados. Né? Você tem prêmio no mercado de câmbio, no mercado de juros, no mercado de bolsa. Então, e quando você vê os fundos macros, né, até puxando um pouco a sardinha, eu falo assim, olha, hoje nossa cota dos fundos, a correlação foi muito baixa com o dólar, com juros, com a bolsa. O que quer dizer uma correlação baixa? Quer dizer que um fundo consegue ganhar dinheiro mesmo sem tendo que os movimentos já se esgotaram, que ele consegue trazer continuamente esse excesso de retorno. Então, apesar que você fala, poxa, rentabilidade passada não quer dizer que vai ser rentabilidade futura, eu estou muito confiante que os mercados existem muitas oportunidades ainda a serem geradas. Então, estamos muito otimistas, porque mesmo que hoje você não tenha uma definição se o Brasil vai para a esquerda ou para a direita e você tem uma visibilidade baixa, os mercados apresentam oportunidades imensas, que daqui para frente ainda vão trazer bons retornos para os investidores. Grande parte pode ser não ser no câmbio como foi no começo desse ano, pode ser em outros mercados, como a gente acredita no cupom cambial. Então, o fundo multimercado tem essa flexibilidade, porque ele pode ver a cada momento qual mercado que tem mais oportunidade. A gente sempre sabe que não é que todos os mercados têm sempre a mesma oportunidade no mesmo momento. Então tem momentos que o câmbio é a melhor oportunidade, tem momentos que os juros é a melhor oportunidade, tem momentos que o cupom cambial é a melhor oportunidade. Então o fundo macro ele tem essa flexibilidade. E se tem uma coisa que a gente tem certeza, que uma vez que também o mercado clarear um pouco a visibilidade, você vai ter assim um movimento grande ainda em juros para ser ganho. Você tem oportunidades na bolsa, oportunidades no risco, em dívida em dólar no Brasil. Então você tem muito prêmio ainda a ser gerado. Então a gente está muito confiante que não é que acabou esse movimento, você tem inúmeras oportunidades ainda a serem exploradas daqui para frente. Não, perfeito. Acho que é importante só voltar no ponto que você falou que não necessariamente você corre de forma direcional com cada ativo. Então, uma pergunta que eu escuto muito hoje em dia é, mas o dólar não vai mais subir tanto. Isso é ruim para você ou você consegue trabalhar o lado inverso, o lado de uma eventual redução na taxa de câmbio? Como é que você trabalha também se obrigatoriamente está acompanhando a taxa de juros? Ou seja, se ela sobe, o seu fundo sobe, se ela desce, o seu fundo desce. Como é que funciona isso? Claro. Quando você vê, acho que é importante bater nesse ponto, o que é importante no fundo macro como um todo? Que ele tem uma correlação baixa com os ativos. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que não necessariamente o dólar vai subir e o seu fundo vai subir, ou ele vai cair e seu fundo vai cair. Porque você consegue estar, por exemplo, comprado no dólar versus aplicado no juros, o dólar pode não subir, mas os juros andar e você conseguir ganhar dinheiro. Então você consegue fazer posições um contra o outro, que não necessariamente agora o dólar não vai subir mais, os fundos não vão subir mais. Pelo contrário, você tem muitas oportunidades olhando para frente. Qual uma que a gente gosta muito é a que eu expliquei do cupom cambial. Por quê? São oportunidades na curva que não necessariamente o dólar tem que subir ou cair,
que vai influenciar muito pouco essa posição. E essa posição, como você está neutra, você está comprado e vendido no mesmo ativo, não necessariamente, se o Brasil melhorar ou piorar, você vai ter um efeito contra ou a favor. Perfeito. Então, o que é isso? Que é uma correlação baixa com os mercados. Quando você vai ver uma carteira, né, o investidor final vai fazer uma carteira que vai ter renda fixa, vai ter bolsa, é sempre bom você ter fundos multimercado, que ele tem uma correlação muito baixa com os outros ativos. Então, isso maximiza o retorno do investidor e vai melhorar a utilização de risco dentro da carteira. Isso não só quando o investidor final olha a carteira dele como um todo, mas funciona a mesma base para o fundo multimercado, que tem inúmeros mercados para explorar e a gente consegue otimizar a nossa carteira da melhor forma possível usando comprado e vendido e conseguindo achar temas novos para serem explorados. Então o fundo macro, ele tem essa flexibilidade e isso vai ser muito bom olhando para frente, porque tem muito prêmio em vários mercados. Perfeito. A gente está falando de retornos excessivos, 160, 170 do CDI, mas uma dúvida que ela está sempre viva no investidor a gente está falando de uma rentabilidade, só que a gente sabe que os fundos têm custos, os gestores eles têm que ser remunerados pelos trabalhos que estão fazendo. Então, uma dúvida que tem muito dado esse retorno que a gente está falando, eu ainda devo abater disso a taxa de administração, a taxa de performance? Como é que funciona essa relação, o meu ganho investidor, com o custo que eu tenho para esse gerenciamento da minha conta? Claro. Na verdade, quando você já vê o retorno do fundo, ele já está líquido de taxa de administração e performance. Então, quando você vê um fundo e falou 120 do CDI, já inclui a performance e já inclui a taxa de administração. Ou seja, na verdade, o fundo até rendeu mais do que aquilo para pagar a taxa do gestor. Então, sempre é muito bom, importante você ver exatamente isso, o quanto que o gestor está te retornando acima, não só acima do CDI, mas porque está pagando já esse custo. A única coisa que o investidor final vai ter que arcar vai ser o imposto quando ele resgatar o investimento. Mas quando você vê qualquer performance dos fundos, já é líquido da taxa de administração e da performance. Perfeito. Dinheiro no bolso. Entendido. E para a gente finalizar, Felipe, como é que a gente consegue acessar o fundo? Como é que faz para acessar através da XP? Como é que a gente tem acesso aos seus fundos? Quais são os fundos que você distribui na plataforma XP? Como é que faz para o investidor alcançar um investimento desse? Claro. Bom, a XP realmente é uma parceira muito importante para nós. Temos lá na plataforma o Delta 30 e o Enduro 2. São os nossos dois fundos. Nós temos dois fundos. O Enduro é o nosso carro-chefe, que tem um target de 6% de taxa de volatilidade. O Delta é o mesmo processo de investimento, tudo igual, a única coisa é que ele tem um pouco menos de risco, com 4% de taxa de target de volatilidade. Eles estão na plataforma, são fundos D+30, eles são o mesmo processo de investimento, a mesma equipe sênior que já vem trabalhando há mais de 20 anos de mercado, que são os gestores desses fundos, e são fundos que já têm um histórico muito longo. Então, o Delta 30, ele é um fundo que, apesar que na plataforma ele está mais novo, porque o fundo Delta, que é o carro-mãe, já está lá desde 2006, que já tem esse histórico. Então, é um fundo que já tem um histórico muito longo, uma rentabilidade muito boa, um Enduro também, quando você vê, que lançou em 2008, tem uma rentabilidade muito boa. E daqui para frente a gente está bem otimista, que a gente tem bastante espaço para conseguir rentabilizar esses fundos e que tem muita oportunidade na mesa. Perfeito, Felipe. Bom, pessoal, é isso. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição de fundos da XP Investimentos, e a gente trabalha justamente dessa forma. Hoje a gente pensa muito em diversificação do portfólio, como o Felipe Niemeyer colocou. Hoje o mercado é um momento de incerteza e nada mais justo hoje, atualmente, do que a gente trabalhar com diversificação do portfólio, e sem dúvida nenhuma que os fundos multimercado macro, hoje, além de oferecer para a gente essa oportunidade de diversificar o portfólio, eles trazem para a gente também, ao mesmo tempo, não só flexibilidade de liquidez, ou seja, dinheiro rápido que a gente consegue resgatar e ter na conta de volta, como um retorno bastante excedente relativo ao CDI, ou seja, você tem um ganho, potencialmente um ganho maior do que você ganha se você tiver num produto que esteja ali 80%, 90% CDI, que normalmente é o que a gente tem encontrado nos bancos, nos grandes bancos.
Para mais informações, a gente tem os nossos escritórios sempre à disposição dos clientes. Tem a nossa mesa também, que atende diretamente a clientes. Os fundos multimercados estão disponíveis na plataforma de fundos da XP, a plataforma que conta com mais de 300 fundos. E para isso a gente tem uma ampla grade em que você consegue diversificar seu portfólio via multimercado, via fundo de ação, via fundo de renda fixa. São todos esses produtos que a gente tem para oferecer para o investidor que busca, de novo, diversificar, proteger, mitigar risco da carteira, porque a gente sabe que hoje o cenário de internacionalização, o cenário é muito importante hoje quando a gente está falando de risco e quando a gente está falando de proteção de carteira. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês, agradeço a todos. Muito obrigado. Uma ótima tarde para vocês, muito obrigado. Uma ótima tarde, obrigado.